Estamos começando mais um episódio do Dunamis Hangout, mas dessa vez com um gostinho especial, porque a gente tá começando a nossa 4ª temporada! Com um novo cenário, novos players, até novas canecas, mas muito... Ficaram lindas as canecas, eu achei muito lindo. Acho que combinou com tudo, ornou. Mas também com muitos episódios edificantes pra gente continuar falando sobre o reino de Deus, sobre família e sobre muitas outras coisas que a gente sabe que o Dunamis Hangout tem. E, Paulinho, por que, além de tudo que eu falei aqui, que esse episódio, ele tá muito especial? Esse episódio, ele tá muito, mas muito especial, porque a gente tem convidados incríveis. Você já deve ter visto aí na thumb, mas, enfim... São pessoas que eu tenho muito amor, que a gente, né, tem muito amor. É um homem, uma mulher de Deus que usam do seu dom, do seu talento como uma desculpa para manifestar o reino de Deus, para expandir o reino de Deus na terra. Aqui só trazendo um pouquinho assim, eles são da esfera da arte e entretenimento. Eles são pessoas cheias do Espírito Santo. Yes. Um deles já fez umas novelas aqui como Totalmente Demais, As Aventuras de José e Durval, que é uma série, correto? Ele tá me olhando aqui, então é isso mesmo, Malhação. Malhação Sonho! Malhação Sonho! Malhação Sonho! Isso mesmo, e recentemente, salve-se quem puder, os dias eram assim, e recentemente novela Fuzue, exatamente, e ele é casado com essa mulher incrível, maravilhosa, jornalista, influencer, e eles têm 3 filhinhos. Bom, sem mais delongas, a gente tá aqui com esse casal incrível, Felipe Simas e Mari Simas. Muito bem-vindos ao nosso Hangout. Muito obrigado, é uma alegria estar aqui com vocês, compartilhando do pouco que a gente tem recebido e... comunhão, né? Eu acho que talvez seja uma das melhores partes do reino, a gente poder ser verdadeiro e trocar sobre experiência, testemunhos. A gente que agradece de estar aqui, é sempre muito bom falar sobre o Senhor, né? Eu acho que isso motiva a gente a viver. E eu sempre brinco que quando a gente tá assim em família, eu acho que a gente sai com injeções de fé. Então, que seja isso, esse nosso papo para as pessoas que estão assistindo, que sejam injeções de fé na vida deles. Amém. Mas eu quero aqui, vamos lá. A gente falou, eles são casados. Vocês são casados desde 2016, correto? Corretíssimo. Se você muito falou, é isso. Você falou, é isso, meu irmão, é isso. A gente crê que você estudou. E vocês têm 3 filhinhos. Por favor, falem um pouquinho dos 3 filhinhos aqui pra gente. Bom, primogênito Joaquim vai fazer 10 em abril. Temos Maria, que tem 7 anos, e Vicente, é o nosso caçula, que fez 4 anos. Personalidades completamente diferentes e também... temperamentos completamente diferentes. E paternidade e maternidade diferente também. Completamente diferente. A gente tem percebido isso, que com o mais velho a gente era um tipo de pai e mãe, com a Maria, que é do meio, um outro tipo, e com o Vicente... completamente diferente. Eu acho que a gente aprendeu a ficar um pouco mais leve conforme o tempo vai passando, que eu acho maravilhoso. Inclusive na caminhada também a gente vai percebendo isso, conforme né? a intimidade com o Senhor, né? Eu acho que quanto mais você se aprofunda, eles são flechas, né, nas nossas mãos. Então o Senhor vai direcionando, vai nos mostrando, vai falando, não precisa... afiar tanto assim, ou dessa forma, assim, tá machucando, vamos de uma outra forma. Então, eu acho que o Senhor tem feito isso na nossa vida, assim. Principalmente esse último mês, né, amor? A gente tem orado, assim, a gente sempre tem um momento com eles, mas o Senhor tem nos direcionado para algo dele, para a vida das crianças. Então, tem sido muito bom. E eu acho que cada criança, assim, é um tratamento específico, né? Por conta da personalidade mesmo. E é muito lindo estar aqui com vocês, ouvindo vocês falar do reino de Deus, um pouquinho do testemunho de vocês. Eu conheço o testemunho de vocês já há um tempo e eu sei que é um testemunho lindo, super edificante. E eu queria que vocês pudessem contar, assim, como vocês chegaram até aqui, né? Porque a gente tá aqui, não sei se vocês sabem, mas a gente tá diretamente da Connections Conference, né? Que é uma conferência voltada para o mercado de trabalho. Assim como o Paulinho falou, vocês são da esfera de artes e entretenimento. Mas a gente também tá aqui falando sobre como se posicionar nessa esfera, sendo embaixadores do reino de Deus, né? Que todos nós somos. Mas eu acho que é legal também trazer um pouquinho de como vocês chegaram até aqui, um pouquinho do testemunho de vocês, de como vocês conheceram e como foi um pouco dessa descoberta, né? Do Senhor, que eu sei
sei que foi uma descoberta incrível. E o testemunho de Cristo é o espírito da profecia. E eu sei que tem gente aqui que pode estar assistindo e pode pegar isso por fé. Sabe, o que Deus fez na vida de vocês, eu creio que o Senhor pode fazer na vida de muitas outras pessoas. Amém. Então, acho legal trazer um pouquinho antes da gente começar a entrar mesmo, assim. Eu acho maravilhoso a gente conversar sobre isso, porque eu vou compartilhar a palavra daqui a pouco e... Antes de compartilhar a palavra sobre mercado de trabalho, a gente está aqui falando sobre família, né? Que é o primeiro ministério do cristão. Então, é como se estivesse fortalecendo a nossa fé para a gente poder entregar algo sobre o mercado de trabalho. Porque não faz sentido a gente ser luz e sal no mercado de trabalho se dentro da nossa própria casa a gente só é espada e só fica cortando os nossos filhos, a nossa esposa. Então, quando a gente entende o conceito do ministério doméstico, é mais fácil de exercer o ministério empresarial, cultural, na arte. Então, assim, é uma consequência do transbordar daquilo que é gerado dentro de casa. Eu não venho de um lar cristão. Eu fui arrebatado por essa mensagem que realmente, depois que você experimenta... Aleluia! Glória a Deus! Não, mas é verdade. Depois você já estava falando sobre isso, né? Depois que você experimenta, assim, a presença do Senhor... Não adianta, você pode bater cabeça e procurar em outros lugares que você não vai encontrar. Você não vai encontrar. Eu experimentei. Depois de experimentar o Senhor, mesmo assim, eu fiz questão de experimentar outras coisas e percebi, falei assim, não, acho que não faz mais sentido. Não tem mais porquê ficar correndo contra aquilo que me atingiu, assim. É mais fácil virar, encarar de frente e começar a caminhar a favor do que ficar correndo, porque ele vai perseguir você. Não adianta. Depois que você aceitou o espírito dele, ele vai te perseguir. Então, assim, é aquela ovelha que se perdeu, ele vai atrás até limpar, cuidar, tosar. Então, é isso que eu senti com a minha vida, diferente da Mari. Eu nasci num lar cristão, mas eu falo que eu me converti depois que o Felipe se converteu. E, assim, meus carnavais eram Quando foi a conversão? Vocês lembram? Data de novo. Que legal. Bom, a gente tá falando aqui numa esfera eterna, né? Então, as datas não são muito precisas na nossa mente. Mas... Não, foi 2015. Não, mas acho que foi em 2015 mesmo, Joaquim né? nasceu em 2014. Você fez Malhação, no finalzinho... literalmente. Depois de Malhação. Foi em 2015. E eu nasci num lar cristão. Os meus carnavais eram no Retiro. Mas chegou um momento que o mundo também começou a chamar. Então, a gente ia sexta na igreja, saía da igreja e ia pro mundo. Então, a gente começou, eu e as minhas amigas, começamos assim. E aí, mas nunca deixei de ir na igreja. Eu brinco que eu sempre soube a quem recorrer. Então, a gente se encontrou, eu e o Fih, namoramos, engravidamos e tivemos um período da nossa vida em caos. Mas eu sempre escutei louvor e orei. Assim, não coisas muito profundas, mas era aquele Senhor, me socorre. Eu sei que você tá aqui pra fazer. Eu não faço muito, mas eu sei que você faz. E depois que o Fih se converteu, a gente foi... Logo na semana, né, amor? A gente teve um congresso numa igreja. E a gente foi nesse congresso e foi, assim, transformador pra gente. E quando a gente chegou lá, eu lembro que um pastor de fora, ele estava escutando a pregação dele. E ele falou assim... Eu nasci num lar cristão. E uma vez eu estava voltando de uma balada, já eram umas 5:30 da manhã, vendo o sol nascer. E eu sempre gostei disso. E o pai dele era pastor. E ele falou que nessa caminhada, ele parou e ele falou... Eu sempre soube a quem recorrer, mas hoje eu quero andar com ele. E aquilo fez Eu sempre soube a quem recorrer. Sim. Mas eu quero entregar a minha vida, eu quero andar junto, eu quero fazer parte. Eu quero que ele faça parte, assim, inteiramente da minha vida. E eu acho que ali começou o nosso processo, né, amor? Isso aconteceu, tipo, você teve essa revelação e isso aconteceu meio que os dois no mesmo momento. Ele já tinha se convertido e a gente tava buscando juntos. A conversão do Fih, eu lembro que tem uma coisa bem sobrenatural, que é uma parada de uma cachoeira. Não foi numa igreja, né? Não foi numa igreja. Uma cachoeira que você foi vai na natureza, cara. Bíblia, Bíblia, cachoeira, o Senhor. Não entendia nada, mas eu sabia que alguma coisa muito diferente tinha acontecido. Eu me senti vivo pela primeira vez, assim. E não apenas tentando... A gente na sociedade, a gente é
quase moldado pra criar uma personagem, né? E ser essa personagem sempre. E de repente, quando eu tive encontro com o Espírito Santo, eu não precisei ser ninguém além de quem eu era. Assim, com todos os meus erros, com todas as minhas falhas, assim. Não tem uma matemática correta, mas o Senhor primeiro me ofereceu o perdão para depois me conscientizar do arrependimento. Então, assim, foi quando eu recebi aquele perdão, eu falei assim, mas é de quê? E aí ele começou a listar todos os motivos do perdão. Aí eu fui sendo constrangido, mas em amor, assim. Não foi um constrangimento de humilhação. Pelo contrário. Eu me humilhei porque eu falei assim, eu não sou digno desse perdão, mas eu recebi. O que eu faço com isso agora? E aí o arrependimento que gera vida, né? Que não é aquela culpa, condenação que gera morte. Bom, não, é um arrependimento que fala assim, caraca, vida. De uma liberdade, né? Sim. De uma liberdade de agora eu não preciso mais esconder nada. Eu tenho a liberdade de ser quem o Senhor me chamou pra ser. Então, acho que isso... E aí a gente crê que essa conversão é um milagre, né? Um estalo, de repente tudo faz sentido, só que Jeremias 18 diz que aquele vaso, para ele ser remoldado, tem um processo. Então, a conversão, ela é um estalo, mas existe um processo para remoldar aquele vaso, assim. O oleiro, ele precisa amassar o barro. E eu tava sentindo isso naquele momento, assim, apesar de ter entendido o que estava acontecendo, eu comecei a se sentir amassado. Talvez você esteja passando por esse momento, esse processo. Aproveite, porque é a mão do Senhor que tá te moldando, assim. Amém. Um dia você se tornará um vaso, mas enquanto você não se torna esse vaso, aproveite a mão do Senhor, porque o Espírito Santo que é que tá fazendo isso. A gente imagina sempre que vai demorar muito tempo pra gente começar a carregar a presença do Senhor. A mão do Senhor é a presença dele. Então, nesse processo de amassar o barro e refazer da mesma matéria. Isso é o mais interessante pra mim. O Senhor não me tirou da onde eu estava e me colocou em um novo estado ou um novo país. Não. Ele me tirou de onde eu estava e me recolocou onde eu estava. Então, assim, só que com uma nova forma de existência. E uma coisa que... fala. Por favor. Conclui. O corpo era o mesmo. O barro era o mesmo, mas o que estava dentro que tinha sido modificado. E o que eu acho muito lindo do Senhor, que teve um momento da minha vida que eu me questionei, que era, por que com o Fih foi tão sobrenatural? E comigo foi tão consciência. Sabe? Não, aqui eu vou andar com Cristo. E isso era uma coisa que às vezes me questionava. E eu vejo hoje que é tão lindo como o Senhor, ele fala com cada um. Eu sou muito mais racional, assim, na vida, né, amor? Eu gosto de... Às vezes o Fih vem com umas ideias. Amor, tô com essa ideia, tal. E ele fala, o que você acha? Eu falo, não faço ideia. Eu não consigo entender enquanto você não me mostrar. Não consigo. É uma coisa que, então, assim, o Senhor sabe. Ele te conhece mais do que você. Então, assim, de não julgar e não se comparar o processo com o outro, sabe? Ele vai fazer o sobrenatural com cada um de uma forma. A jornada é sobrenatural, né? Mas o processo é muito individual. Mas é o que a gente estava falando no início sobre os filhos, né? Vocês têm 3 filhos com 3 personalidades que vão responder de maneiras distintas, né? Você não pode aplicar o mesmo padrão e falar, Joaquim é assim, é isso aqui e vai funcionar. Não, vocês têm que ir chegando ali e assim, imagina, o Senhor conosco, né? Tipo, ó, você vai aqui, meu filho, você vai por aqui você vai por aqui. Eu vou encontrando vocês. Mas o processo é sobrenatural, né? E é esse que você estava falando, é muito forte, porque a conversão, a salvação, ela é o começo. Ela é só o começo, mas o Senhor vem para dar vida em abundância. Só que o processo de vida em abundância é renovação da mente. Né? A gente tem que estar no lugar de renovação da mente para experimentar a vontade que é boa, perfeita e agradável do Senhor, né? E é esse lugar de, tá bom, Senhor, eu estou aberto, eu recebo de Ti, eu sei que o Senhor é o meu Salvador, mas agora o Senhor é o meu Senhor. E agora é o processo, vem trabalhar naquilo que você precisa trabalhar. Vem trabalhar naquilo que você precisa. E é um processinho, né, que fica às vezes, né? Tipo... Mas quando sai, você fala assim, cara, fruto de arrependimento. Bom. Fruto que gera vida. Bom. Uau, eu quero mais disso, né? É a jornada de eu conheci a Deus e eu quero conhecer mais. Não é muito doido isso? É uma fonte inesgotável, né? Então, assim... por mais profundo que você esteja hoje, cara, tem muito mais ainda. Tem muito mais. Eu tava falando isso esses dias com uma pessoa que tava conversando. Eu falei, o Senhor,
ele se mostra a todo tempo, para que a gente vá mais profundo. Então, assim, eu tava dando o exemplo de Daniel, porque Daniel, ele fez aquele jejum, e se ele não tivesse a confirmação de... ele tá mais forte, ele tá... O que ele fez de diferente, né? Se ele não tivesse aquela confirmação, talvez ele não teria tanta fé de falar, eu vou entrar na cova dos leões. Uau, sim. Então, assim, o Senhor, ele vai fazendo processos para que a gente vá se aprofundando. Total. Então, é muito lindo ver isso, quanto ele tá com a gente nos processos. E é muito interessante, assim, na história de vocês, porque é algo atípico, assim, que a gente escuta, pelo menos que eu tenho escutado de outros testemunhos de casais, porque você, que não era cristão, se converte completamente sobrenatural, e você, que já estava na igreja desde então, né, você se converte depois dele, foi isso? E aí vocês entram no processo juntos. Isso é muito interessante, assim. Mas como que foi, assim, depois desse despertar e depois desse processo de começar a caminhar com Cristo, né, que é o que a gente está trazendo aqui agora, porque é um processo, a gente precisa se abrir ao processo, né? Porque se a gente não se abrir ao processo, a gente não tem como ser moldado. E é difícil, mas é completamente recompensador, assim. Como que foi, assim, na vida de vocês como família? Porque eu vejo que vocês falam muito sobre isso nas redes sociais, e eu, particularmente, eu amo acompanhar você, Mari, você postando as coisas da casa de vocês, da família de vocês, o testemunho de vocês. Eu sei que vocês têm testemunhos incríveis em relação à família com o Senhor, e agora a gente tá falando também de criação de filho. Mas como que foi, assim, pra vocês esse despertar, quando vocês entenderam, pera, agora eu sirvo a um rei, eu sou servo desse rei, eu preciso abraçar esse processo, mas como que então eu trago a minha família para isso, e também tenho o meu trabalho, tem todas as áreas da minha vida, mas eu acho que uma coisa muito forte que vocês dois carregam é o trabalho, né, que vocês se posicionam como servos de Deus no trabalho, mas também na família. Então, como que foi, assim, esse processo para vocês de família mesmo, de entender esse despertar do Senhor? Você falando agora, eu comecei a assim, recordar, realmente aconteceu tudo de uma vez só, né? Tô pensando aqui, cara, porque a gente foi pai e mãe muito jovem. Eu tinha 21 e me converti aos 22. Então a gente brinca que a gente tava conhecendo a vida, já dando a mão para uma criança, apresentando a vida. Com a conversão, a mesma coisa. A gente se converte, passa a conhecer o Senhor, mas ao mesmo tempo já tem que pegar na mão da criança e apresentar o Senhor à criança. Então a gente erra muito. Sim. A gente errou muito. Muito. E tem uma imagem que me veio agora na mente, quanto menos profundo tá a semente enraizando, mais medo ela tem de ser arrancada, né? Então mais rígida ela é, porque ela tem medo de ser arrancada. Quando você vai mais profundo, você não tem tanto medo, porque você já tá seguro. Então a vida se torna mais leve mesmo, com a maturidade, assim. E a gente experimenta isso com o nosso filho mais velho. O Joaquim, ele talvez seja uma pessoa mais rígida, porque a gente era mais rígido. Mais rígido com tudo, com relação a tudo. Ele viveu o processo Exato. vocês, né? Ele viveu esse processo com a gente. E o nosso caçula, ele é mais leve. Ele é mais leve porque a gente tá mais leve com relação a consagração da nossa vida ao Senhor, sabe? A gente achava que isso era um peso. Isso tem que ser uma alegria. Como que é isso? Como que vocês... Você falou de consagração ao Senhor. Como é que vocês têm essa rotina mesmo, sabe? Porque eu acho que muitas vezes as pessoas, elas colocam num lugar, né? O nosso público, eu acho que é legal mesmo, assim, tipo de... como é que consegue conciliar? Então, eles estão falando dessa vida com Deus, beleza, tá bom. Numa parte prática, como é que é a rotina, disciplinas espirituais, essa busca de consagração? Como é que vocês fazem isso? Como é que é o dia a dia mesmo? Eu acho que a parte da noite para a criança é a mais importante, assim. Quando eles estão indo dormir, e é uma proposta que eu tenho feito lá em casa de ler livro cristão, assim. E normalmente os livros, eles falam sobre semente, né? Quase todos eles. E que é o processo mais visível. A gente não consegue explicar uma conversão, mas a gente também não consegue explicar como uma semente vira árvore. Então, se a gente parar pra pensar, cara, tudo é milagre. Eu acho que assim, eu tenho acordado muito cansada. Muito. Eu tô sempre cansada. Eu gosto de dormir. Então, assim, quando bate o despertador... Gosto e precisa dormir, né? Quando bate o despertador, eu falo, não. Enfim, e aí você tem que acordar. E eu gosto de fazer o meu devocional, o meu estudo bíblico antes das crianças acordarem. Mas eu tenho acordado depois delas. Ah, tá. Então, não tem rolado, né? Então, assim, eu já acordo
A música da Mariana hoje em dia é aquela te adorar é o que sustenta-me de pé. Ela já levanta te adorar é o que Eu acordo sempre com alguma coisa. A alegria está no coração. E já começa a cantar em casa. Mudar a atmosfera. Porque eu tenho que sentir isso, sabe? Sim. Então eu acho que quando a gente começa uma vida com o Senhor, não tem outra opção a não ser abrir o olho e falar: Senhor, obrigada por permanecer no meu dia. Consagramos a nossa vida a Ti. Então, eu acho que essa é a primeira coisa que eu faço quando eu abro o meu olho. E aí vai, né? E aí tem que ter... Assim, tem o desafio de acordar todo mundo, arrumar todo mundo, dar café da manhã pra todo mundo. E aí você, naquilo, então, eu já coloco um louvor, porque eu sei que é uma coisa que, às vezes... Pra tá enchendo, mudando a atmosfera. Exato. Porque, assim, às vezes eles falam assim... A gente fala, nossa, a gente tá muito cansado. Comenta entre eu e o Fih, e eles olham e falam, mas... Eu só acordei uma vez. Sim, mas são 3. Então, se um acorda uma vez, são 3 acordados. Né? E até você voltar a dormir, ou então fazer a criança dormir na cama pra voltar pra sua cama, existe um processo. Sim. Então... Mas não, termino. E aí, assim, eu boto louvor e a gente começa a louvar. Às vezes, quando o Fih acorda, ele também coloca mais um instrumental, que o Fih já acorda mais tranquilo, sabe? E aí... Enfim, tem todos os desafios. Não tem jeito. Às vezes você tá preparando, a Maria gosta de uma crepioca. E aí você tá preparando, e aí no meio ela fala, não quero comer outra coisa. Aí você fala, caraca, eu tô com tempo contado. E preciso permanecer no espírito. Então, assim, tem os desafios do dia a dia. É um lugar de encontrar, de orar sem cessar, né? Você tá ali constantemente, né? Exato. E eu acho que o legal, assim, que o Senhor traz, eu acho que pra maternidade, pro nosso dia a dia, é eles entenderem que a gente também erra. Assim, outro dia eu tive uma crise horrorosa no carro. Eu tive vergonha depois da crise que eu tive. Tinha umas pessoas passando, eu falei, gente, essas pessoas devem estar achando que eu surtei. E eu estava surtada, assim. Bati no banco, sabe? Assim, dei uma enlouquecida. E aí, quando eu parei, o Senhor começou a ministrar, assim, em mim e falar... É essa referência que eles vão ter pra esposa, pra amigos, pra pessoas que compartilham a vida com eles. E ali eu falei, Senhor, vão mesmo. E aí eu parei o carro, virei pra trás e falei, queria pedir perdão pra vocês. Porque, assim, às vezes eu não tenho sabedoria pra lidar com algumas situações. E eu queria pedir perdão. Porque isso me machuca, porque... E o que aconteceu? Como é que foi quando você pediu? E aí eu falei, quando eu faço isso, eu não tô fazendo pela presença do Senhor. Eu tô fazendo pelo que eu sinto. Ah, que lindo. Eu queria pedir perdão a vocês. Perdão por tratar vocês dessa forma. Perdão por ter batido no banco. Perdão por ter gritado. Eu queria pedir perdão. Não, e é lindo assumir a humanidade, né? Sim. Tipo, me perdoa, porque eu sou falha. O pai de vocês é falho. A gente sempre vai errar, não é? A gente não vai acertar sempre. Mas vocês têm um pai que nunca erra, né? Trazer essa conscientização, assim. Sim. Muito lindo isso que você tá falando. E aí, na hora, assim... E a gente tem vivido muito isso. Porque o Fih sempre falou uma coisa pra mim que uma vez me marcou muito. Porque sempre... Eu sou muito difícil... Amém. Muito difícil de pedir perdão. E deixe bem claro. Eu era. E o Fih uma vez falou assim, amor, perdão não tem mais. Porque eu chegava pra ele e falava, amor, perdão, mas é que você me irritou muito. Sabe assim? Joaquim, perdão, mas pô, você me respondeu. E aí o Fih falou, amor, perdão não tem mais. É perdão pela sua atitude. Não é que o outro te gerou. É por efeito que você fez. Perdão, não tem justificativa. Você fez isso. E eu porque cometi não é um perdão, é uma justificativa do processo de santificação que o casamento gera. Não é verdade? Muitas vezes o cara tá assim, né? Perdão, mas porque você... Vai apontar o dedo assim e aí volta. Perdão porque eu errei. Eu errei. Só eu. Mas isso é muito... Mas, cara, desculpa, é que isso é muito poderoso, porque cristianismo é arrependimento e perdão. A renovação da mente vai acontecer através da nossa capacidade de nos arrependermos. Cara, eu me arrependo, metanoia, pum. E agora é a capacidade de 70 vezes 7. Eu perdoo, eu peço perdão, eu perdoo, eu peço perdão, eu me arrependo. E isso, assim, de uma maneira bem simplificada, Sim. é arrependimento e perdão. Mas se você for parar a pensar sobre isso, é mais simples viver dessa forma. Porque você levanta a bandeira e encerra a guerra. Porque se você continua na justificativa, tentando... Orgulho. Cara, é guerra. Se você fala assim, perdão,
e não fala mais, perdão, não devia ter falado isso. Mas eu acho que às vezes a pessoa vai tentar, da gente, mas a gente o Espírito quer Santo ter entra e esse, fala não tem como. Não tem mais essa razão. Não tem mais guerra, não tem mais guerra. Muito bom. E aí, e é muito mais fácil, porque aí quando eu falei isso, a gente tava num retorno e aí eles começaram assim, mãe, perdão por ter feito não sei o que lá. Aí um já olhou pro outro, irmã, perdão. Aí a Maria, não, perdão eu, irmão, por ter implicado com você. E aí você gera naquele ambiente a presença do Senhor. Sim. É uma atmosfera de quebrantamento, né? Totalmente. Você trouxe o orgulho que nos distancia, assim, não. Tá bom, mamãe errou, tô aqui expondo minha fraqueza, orgulho, peço perdão, na atmosfera, pum, E quebra, é o né? exemplo. O quebrantamento também, vem, o exemplo. E aí os filhos vêm, o exemplo arrasta, né? E Então, uma coisa muito linda, eu acho que o Senhor, ele mostra na Bíblia, você lê a Bíblia e cada história ele se manifesta de uma forma. E às vezes a gente fica engessada com o dia a dia. Tá, eu vou acordar, fazer café da manhã, vou levar as crianças na escola, e vou voltar, eu e o Fih. E aí, o que a gente vai fazer? Não, o Fih amanhã tá de folga, então tá. Então a gente vai no supermercado. Você engessa o dia. E até as coisas, por exemplo, o Joaquim, ele tá numa fase, ele tem 9. Então ele é o que mais confronta. E aí essa semana me chocou muito, porque eu tava conversando e aí eu e ele, a gente é bem parecido de temperamento. E aí eu fui falar uma coisa ríspida com ele. Falei, pô, filho, você tinha que ter feito o dever, cara. Falei pra você fazer antes, aí você não fez, aí agora. E aí você já fala com... E ele olhou pra mim e falou, é verdade, mãe, perdão. E aí eu fiz um... Porque eu já ia engatar na briga com ele. Porque era normal. É uma coisa normal. Ele já ia me dar uma resposta e eu já ia mostrar quem é a autoridade. E às vezes a gente mostra de uma forma que, assim, não é a forma que o Senhor não faz isso com a gente. Sabe? O Senhor... eu lembro uma vez que a gente tava no carro e alguém tava fazendo uma pirraça e... Lembrei, a gente pediu pra parar de mexer com a garrafa e aí mudou o jeito de mexer, mas com uma implicância, assim, querendo tirar a gente do sério. E eu falei, cara, eu vou virar pra trás. E aí fiz aquele plano, né? E aí o Senhor falou assim pra mim, quando você faz isso comigo, o que eu faço? Quer que eu vire pra trás? E aí eu falei... E assim, todas as vezes que eu tenho as minhas maiores crises com o Senhor, de me trancar no quarto e chorar e falar por quê? De questionar. Eu não tenho resposta, assim, às vezes tão... Mas eu tenho o acolhimento de Deus. Na hora, muito assim, bom. eu sinto um amor, eu sinto um carinho, eu sinto como se eu tivesse deitado no colo e aquele carinho, aquele cafuné, assim, que você fala, não quero sair daqui. E ali no carro eu fiz um filho, quer um colo, tá precisando de ajuda, porque é isso que eu sinto do Senhor. Muito bom. Eu queria só que tá vindo uma imagem muito forte aqui, porque essa questão de você trazer essa vulnerabilidade, né, do perdão, pedir o perdão, se arrepender, e você falou que é mais leve, porque existe avanço. Né? Porque você não fica empacado naquela história, você não fica guardando anos, talvez você ficou lá preso naquele lugar. E a imagem que me vem é o lugar de você, para você encontrar o equilíbrio, você vai ter que passar pelo desequilíbrio. Né? É o lugar da bicicleta. Sim. É quando você tá aprendendo a andar de bicicleta, você tá aprendendo, a bicicletinha tá aqui, né? Tá aqui, o negócio tá aqui, daqui a pouco, porque você não parou, você continuou em movimento, daqui a pouco ela, bum, encaixou. E aí você tá aqui, pedalando. Uau, o negócio tá fluindo. Mas pra gente chegar no equilíbrio, a gente vai passar por desequilíbrio. E o arrependimento e perdão, eles nos permitem continuar. Avanço, avanço, avanço. Do contrário, que seria, vou parar de pedalar. Não vou perdoar. Não vou me arrepender. Parei de pedalar. O que acontece quando você para de pedalar? Tem uma hora que a bike, meu irmão, ela vai... Sim. Vai cair. Então veio muito forte essa imagem, que é uma permissão pra gente continuar em movimento. Perfeito. Muito bom. Perfeito. Eu acho que uma das coisas que mais tratam o nosso caráter é o casamento e os nossos filhos, né? É o dia a dia com os nossos filhos. Eu sou mãe também e eu entendo muito disso que você tá trazendo, assim. De fato, o dia a dia é muito difícil e gera muito fruto do Espírito pra você conseguir fazer aquele negócio e não errar, né? Porque a gente acaba se culpando depois como pais, né? Como mãe como pais. Enfim, e isso é o que mais trata o nosso caráter. Mas como que, assim, tem sido pra vocês essa questão de
de trazer família e equilibrar isso, a família e a vida espiritual, mas também carreira, sabe? Com todas as coisas, assim. Como que vocês conseguem equilibrar todos os pratos, sabe? E conseguir meio que... Entendo. E já me questionei muito na minha caminhada, assim, como artista, sabe? Já pensei muito em abrir mão. E aí, conversando com um amigo, ele falou assim, cara, e o seu sustento? Você não acha que o Senhor está te dando a sua carreira como sustento? Porque eu tinha um receio de... acho que dar a cara a tapa mesmo, sabe? Como assim? Falar sobre a minha fé. Eu tinha um receio. E eu acho que era o Senhor preparando o momento certo. A estação. Ele não tinha me permitido ainda quase divulgar a minha fé mesmo. Falar assim, não, é isso que eu creio. Eu creio nesse caminho. E assim, eu não tô impondo pra você crer na mesma coisa que eu só tô te oferecendo algo que me faz bem. Então, se você estiver passando por alguma dificuldade, algum desespero, cara, tem esse caminho, experimenta. Experimenta e vê. Experimenta e sente. Sente o sabor. Que depois que você sentir esse sabor, você fala assim, tá bom, entendi, e aí é sua busca com o Senhor. Obviamente, cria-se uma comunidade, encontra os irmãos, compartilha da tua fé, partilha e ali o você pão. entendeu que esse era o seu propósito de vida, que o Senhor estava de fato te chamando para isso. Quando eu abri mão. Por muito tempo, enquanto eu ainda estava agarrado, já caminhando com o Senhor, mas eu ainda tinha algumas áreas da vida onde agarrado no mundo, receio? no mundo, assim, falando assim, Senhor, eu creio em Ti, mas deixa esse cantinho aqui comigo, porque a gente sabe melhor. A gente tem um plano melhor, né? Claro, isso eu falo assim, o Senhor é muito bom com muitas coisas, mas essa daqui... Nossa, eu sei. Essa aqui eu sei. Esse meu plano aqui é infalível. E de repente ele fala assim, tá, rasga esse contrato aí então. Não, você imagina rasgar o contrato. Não, rasga esse contrato aí pra você experimentar a minha dependência. Aí eu olho pra Mari e falo assim, amor, então, eu acho que o Senhor tá nos chamando pra viver uma nova estação. Aí a Mari apresenta a proposta. Só assina pra gente fazer aqui a proposta do Senhor. Esse contrato do Senhor não tá direito. Vamos botar nossas cláusulas. Vamos botar os nossos asteriscos, reivindicar esse contrato que o Senhor não fez direito. Então, pegando esse gancho, como é que hoje vocês, como família, porque eu sei que é uma decisão de família, como é que hoje, por exemplo, você, Felipe, diz sim ou não para um trabalho? Como é que funciona isso hoje? Vocês em família, com certeza, vocês conversam sobre isso. Como é que é? Debaixo de oração, assim... E é engraçado que o Senhor revela antes de entregar, né? Assim, antes do trabalho aparecer, Ele já revelou. Então, quando a gente sente isso, já existe uma paz. Assim, o Senhor já tinha encaminhado por esse lugar, apareceu, aceitamos, adentramos a porta. Agora, existem momentos também em que a gente não entende o que é. Então a gente fica assim, é armadilha? É pra entrar? Não é pra entrar? Deixa eu fazer um cálculo também, sustento. Depois que você já disse antes. Tá. Mas eu acho que o Senhor, a gente já vivenciou muita coisa assim na nossa caminhada, de cuidado com o Senhor, sabe? E não é matemática, né? Tem um testemunho muito lindo que vocês foram pros Estados Unidos passar um ano. Esse pra mim é um testemunho arrebatador, assim. Que eu achei incrível. De obediência até de vocês, de ouvir a voz do Senhor, sabe? Largar tudo aqui, querendo ou não, porque vocês estavam largando, não sabia o dia de amanhã, e eu imagino que pra vocês isso deve ser, como assim, né? Deus? São 3 crianças, né? Exatamente. Não é um casal que bota uma mochila nas costas e vambora, não. E você já tinha uma carreira construída, né? Tipo, muita coisa pra vocês largarem mão também, né? Mas eu acho que é muito isso, assim, quando a gente tava... De todas as perguntas, eu acho que é a nossa prioridade hoje, assim, toda a nossa oração, todos os dias Senhor, temos sonhos, temos vontades e temos desejos. E a gente compartilha isso com o Senhor, em oração, em voz alta, mas assim, não tem nada que nos faça ter mais vontade do que estar debaixo da vontade dele. Então assim, não importa a porta que abre, a porta que fecha, os nossos sonhos, os nossos desejos. A gente quer sonhar aquilo que Ele tem sonhado. Então, assim, eu acho que essa é a nossa prioridade hoje. Eu acho que o Senhor, Ele foi lapidando para que a gente hoje, assim...
a nossa vida é entregue a Ele. E foi um tempo de crescimento muito profundo, né? Foi o fechamento de um ciclo, assim. A gente entendeu que o Senhor estava nos chamando para um ano sabático mesmo, assim. Experimentar um ano do cuidado daquilo tudo que a terra já geraria sem o nosso esforço, né? Então, a gente pôde aproveitar, enquanto família, uma vida muito simples, assim. A escola das crianças era um quarteirão, a academia de jiu-jitsu, onde eles treinavam, era mais 2 minutos, o supermercado, era tudo muito simples. E até tudo, assim, quando a gente chegou lá, o Senhor, Ele se move nas coisas simples, assim, e ao mesmo tempo em tudo, muito grande. Porque a gente chegou lá e a gente falou, não, vamos pegar o carro tal, né, amor? Isso lá nos Estados Unidos. Estados Unidos. E aí a gente foi, tentou, passamos o dia, não sei o que, e o Senhor falou, não, vocês vão pegar o carro tal. E assim, era um patamar de vida que a gente tinha no Rio, que a gente olhou e falou, vamos começar a agradecer ao Senhor também por isso. E assim, e de mudar a mente, sabe? De olhar e falar, cara, o Senhor é a nossa alegria, sabe? Então, pra você ter uma noção, a gente tá falando aqui de um carro 2009, tá? Aquele carro de família mesmo, 2009, que a gente comprou nos Estados Unidos. Aquela banheira, sem pipipi. E é o que Sabe quando você bota ré, que faz pipi? Não tinha. E era uma banheira, então assim, tinha aquele... O carro é grande. Esse carro é grande, não dá pra ver lá atrás, não. Mas a vaga também é boa. Vaga então, lá assim, é bom. É o carro que as crianças mais gostam, de todos que a gente já teve. Então, qual é o conceito da felicidade? Será que a gente tá no caminho certo, achando que as melhores coisas são as mais novas? Por que o Senhor nos chama a sermos como crianças? Porque as crianças, elas não estão interessadas nas coisas, e sim nos ambientes. Quando a gente entende que naquele carro, né, a gente foi muito feliz, as crianças acham que é o carro. Falam assim, não, aquele carro era o carro mais legal que a gente tinha. Porque a gente estava entregue ao Senhor. Muito obrigado por essa estação que o Senhor está nos permitindo viver. Eu tinha 30 anos na época. Meu pai olhou para mim e falou assim, cara, que privilégio, hein? Com 30 anos, tirar um ano sabático? Um ano sabático? Aí eu olhei e falei assim, que privilégio. Que privilégio. E foi mesmo, assim, foi um ano que a gente olha e fala, uau, sabe, passamos em família, assim, a nossa alegria era, cara, comer pizza do mercado em casa, todo mundo junto, a gente ia no Walmart, caraca, vamos comer uma pizza e comprar aquela pizza de $3 e fazer em casa, e ali tava a nossa felicidade, sabe, em estar em família, assim, a gente conheceu pessoas amadas lá, sabe, foi um movimento do Senhor, uma dependência, a gente acordava e a gente tinha o nosso tempo, levava as crianças na escola e voltava e vamos ler a Bíblia, o que você tá lendo aí, eu tô lendo aqui, e vamos debater disso, e vamos não sei o que, então isso foi assim, foi algo sobrenatural na nossa vida. E pra você ter uma noção, só pra finalizar, a gente saiu daqui celebrando o aniversário de 8 anos do Joaquim, e sem fazer o cálculo, Deus fazendo o cálculo, claro, a gente voltou celebrando o aniversário de 9 anos do Joaquim. Então assim, foi um ciclo exato. Completo. Cara, isso a Bru falou, né, sobre a questão de, cara, você já tinha uma carreira bem estabelecida e aí vocês têm um direcionamento de Deus, vão para os Estados Unidos, passam um ano sabático, um ano incrível, como vocês estão falando aí, de imersão, de experiência com Deus. Seria um outro hangout, só o testemunho dos Estados Unidos é um outro hangout, que é uma coisa incrível. Beleza, isso é um processo. Agora eu vou fazer uma pergunta para aquele cara que tá ali, que é aspirante de atuação, direção, arte, entretenimento, que são coisas que quando expostas e viram, vamos falar assim, viram, o sucesso acontece, parece glamour, aquela coisa toda, né? Então minha pergunta é, o que você acha que é o maior desafio quando o sucesso vem? Quando esse lugar chega, quando, chegou o sucesso, o que é o maior desafio? Os meus pais, apesar de não serem crentes, eles prepararam o meu caráter para receber a palavra de Deus, mesmo sem saber, talvez. O meu pai, ele é mestre de capoeira. Capoeira você joga com o pé no chão. Capoeira você vai numa roda e não... Independe de quanto você tem na conta do banco, você tá dentro de uma roda, todo mundo junto, cantando a mesma coisa, batendo palma e jogando capoeira. Todo mundo junto, pé descalço. Né? Comunidade. Que é o que a gente vive. Minha mãe, a frase da minha mãe é: a mentira tem perna curta. Seja sempre verdadeiro. Sempre.
E a sua mãe E sempre conhecereis a falou uma coisa verdade, e a verdade vos libertará. Sim. E ela Então- sempre falou uma coisa: não faça com os outros aquilo que você não gostaria que fizesse com Sim. você. Então, ela desde que eu conheço Fia, ela sempre falou isso. Então, apesar de não viver nesta verdade antes, ela já estava preparando o meu caráter para receber a palavra de Deus e realmente tudo fazer sentido. Falei assim, nossa, tudo faz sentido agora. Os princípios, né? Exato. Já estavam ali enraizados, apesar de não segui-los. Eles já existiam, mas eu optava pelo caminho oposto. Então, assim, quando o sucesso chega, apesar de não ser crente na época, existia um pé no chão. Não vou falar que de vez em quando o peito não estufava. Eu falava assim, caramba, aí a galera tá me reconhecendo e tal, pô, um sucesso. Cara, acontecia. Humanos, né? Seres humanos. Sim. E a minha mãe sempre ali dando a mãozinha, não, vai com calma, filho. O mundo é uma bola. Um dia você tá lá em cima, um dia você tá lá embaixo. Então vai com calma, vai com O calma. mundo é uma bola. Um dia você tá lá em cima, um dia você tá lá embaixo. Mas é isso. Mas é verdade, Em o tudo mundo é graça. gira, Em tudo é graça. Você tá lá embaixo, Senhor. Obrigado porque eu tô passando por essa temporada, porque alguma coisa o Senhor vai me ensinar e o mundo vai girar. E um dia eu vou estar lá em cima. E tá tudo bem. E eu Tá acho que a tudo gente bem. tem uma base familiar muito de prioridade, sabe? Os nossos pais sempre foram... Assim, eu sempre escutei da minha mãe falando, não tem nada melhor do que um almoço em família, sabe? A minha mãe, ela ama quando a gente tá, né? Ela liga, fala, vocês vêm hoje? Vamos. O que Felipe gosta de comer? O que você gosta de... Ela já sabe, ela já prepara. Preparando isso aqui pras crianças, pra cada um. Então, eu acho que isso também, desde sempre foi uma coisa muito forte pra gente. Família, A né? gente ama estar em família, Não, isso é- sabe? A gente ama estar com a minha família, a gente ama estar com a família do Fi. E por mais que tenham pensamentos diferentes, por mais que seja cada um diferente do outro, é amar, é estar ali, é deixar as crianças correrem, é estar todo mundo junto. E é a base do reino, né? Então, assim, a gente sempre foi um casal de família. É, A gente sempre, no início do nosso namoro, a gente pegava os nossos afilhados, assim. Então a gente já sempre desejou construir uma família, apesar de não saber o caminho, né? Pegando esse gancho, o que vocês diriam então para uma geração, não tô falando não tô generalizando, que hoje não tem mais esse sonho de família? O que vocês falariam para eles? Quer dizer, o que vocês vão falar, né? Tá aí, vai falar. Eu sempre falo que, assim, quando eu escuto alguém falando que tá noivo ou que tá... Eu acho que... Eu sempre comento, assim, quando eu vejo uma foto no Instagram, eu sempre falo, vai começar a melhor fase da sua vida. Assim, eu não imagino a minha vida sem meu marido. Eu amo ser casada. Amo, ele sabe disso. Ontem mesmo a gente tava deitado e aí eu comecei a chorar. Eu falei, ele vai passar um tempinho fora. E eu falei, eu já não consigo pensar, sabe? Eu amo a nossa parceria, o cuidado que a gente tem com as crianças. Somos muito diferentes, mas naquilo que a gente é diferente, a gente se olha, a gente escuta, a gente compartilha, a gente quer crescer junto. Vamos orar ao Senhor, vamos ver o que Ele fala, vamos ver onde Ele se mostra. Então, assim... Eu acho que o que eu falaria seria oração. Assim, vida de oração. Eu tô pensando aqui, Paulo vai dizer que nem todo mundo foi feito pro casamento, né? Ah, todo mundo, amor. Mas então assim, se você não tá escolhendo casar, se unir, qual é o motivo? Assim, talvez esse seja o grande diferencial. Paulo vai dizer para você se entregar inteiramente ao ministério, assim, e ser um servo do Senhor apenas e levar a mensagem, ser missionário. Por isso que você não se casa. Eu não me vejo dessa forma. Sim. E isso não é para todos. Não é para todos, não é para todos. Talvez hoje em dia a geração mais jovem não esteja eu acho abrindo que nem essa motivação, mano. Então talvez essa seja o meu conselho, se é que eu posso dar. Se você não tá afim de construir uma família, por quê? Analisa o porquê e vê se é digno de você não construir uma família. Porque se realmente for digno, você fala assim, não, porque eu tenho um chamado de ser missionário e eu não vou ter tempo de construir um legado para minha família, não vou ter tempo de cuidar, zelar pela minha família, eu vou me entregar inteiramente ao Senhor. Irmão, que vida. Segue. Vai. Se não, se une, porque é melhor dois do que um. Quando um estiver caindo, o outro pega a mão e na noite fria, os dois se aquecem. Então, assim, a palavra vai dizer a forma como a gente deve viver. Eu devo viver assim. Se você é um missionário e sente do Senhor que é para você seguir o seu caminho só com o Senhor para levar, expandir o reino, aleluia, amém. Siga. Se não, debaixo de muita oração, debaixo de santidade, se una.
E eu senti muito desde o início, assim, a gente engravidou muito cedo e eu me questionava muito, porque eu era dona de casa, eu larguei a faculdade de jornalismo e eu me dedicava ao Joaquim e eu comecei a questionar porque o Fih sempre ia pra fora, sabe? Ele tinha um trabalho, não sei o quê, e eu comecei a me questionar muito por quê. Assim, a minha vida parou, acabou, e a dele não. E quando a gente se converteu... Esse era o pensamento que você tinha, assim, tipo, antes a minha vida de se acabou converter, até ter a... E quando a gente se converteu, assim, o Senhor falou muito comigo, privilégio. É cansativo. Claro que é. Mas ele só pode fazer o que ele faz, que você tá fazendo o que você faz. Exatamente. E você só pode fazer o que você faz porque ele tá fazendo o que ele... E são privilégios, assim. Tem gente que não tem o privilégio de estar em casa com os filhos. E tá tudo bem. Mas eu acho que é a nossa alegria no Senhor. É crer que o Senhor nos capacitou a fazer aquilo. Sabe? Eu recebo muita mensagem de mulheres assim, eu sou muito infeliz porque eu estou em casa. Não entendeu? É que é um pensamento enraizado na sociedade. Exatamente. Eu acho que a mulher ela é pautado na muito Bíblia. julgada. Assim, o que eu mais escutava era: e se seu marido te largar? Era o que eu mais escutava. E eu falava... Não existe essa possibilidade. Vocês são um só hoje, Exato. Exatamente. A gente brinca que o nosso plano B é fazer o A dar certo. Então, assim, é você ter um propósito. Plano B, fazer o A dar certo. Isso é muito bom. É olhar e falar, cara, hoje eu olho para as crianças, a gente tava aqui ontem, a gente falou, cara, os nossos filhos, eles são muito legais. São mesmo. Eu amo acompanhar eles. Muito São muito legais. São legais, Assim, é legal. é um caos o nosso dia a dia. Esses dias minha avó foi passar 3 dias comigo, minha mãe chegou e ela falou assim, a Mariana vive uma loucura. Vive o quê? Uma loucura. Que é um implicando com o outro, um corre, um grito, não sei o que, e eu no meio, e a gente fazendo comida, e ele dando banho, não sei o que. Mas é um caos que se Maravilhoso. instala uma Maravilhoso. paz que Maravilhoso. excede o entendimento. Agora, muito... desculpa, Bru. É Não, que pode falar, pode falar. Só porque tem um... Também agora, desculpa, pessoal, bati no microfone. Eu quero pegar isso aí que vocês estão trazendo, que é muito poderoso, para linkar com isso, que é poderoso. Qual o poder da família que vocês veem dentro da esfera da arte e entretenimento? A família de vocês, você fala assim, porque com certeza pessoas estão lá que acreditam em coisas muito diferentes, a gente sabe disso, que não acreditam em família, que não acreditam na construção disso, que acham que família é XY, mas beleza, mas estão vendo. E estão vendo os frutos. Então, como é que vocês veem que o impacto que gera, vocês, tipo, cara, pagarem o preço, tem isso dessa coisa maravilhosa para terem uma família, fazer o plano A dar certo. Qual o impacto que gera lá? A gente estava falando também ontem, no nosso jantar, sobre um outro casal que vocês conhecem, né? Que eles têm até 5 filhos, eu não sei, 6 filhos. E isso também tem essa coisa do impacto. Eu queria entender de vocês, assim, qual o poder da família dentro da esfera da arte e entretenimento? Eu acho que é total, primeiro porque... Às vezes as pessoas elas têm esse desejo, mas têm medo de expressar por conta da sociedade. A gente já passou por isso. A gente a gente já não tem esse receio, assim. A gente quer fazer a vontade do Senhor e não fazer a vontade das pessoas. Então, eu acho que quando você se levanta e se torna um exemplo para muitas pessoas, elas falam, tá, é possível então. Existe essa possibilidade. Vai ter o preço a se pagar? Vai, mas no final das contas é um preço muito menor do que foi pago na cruz, assim. Quando a gente começa a elaborar, não, mas, tô sofrendo tanto. Você tá sofrendo tanto assim mesmo? Assim, essa mensagem que a gente vive os primeiros discípulos se sentiam honrados em morrer por essa mensagem. E a gente passa por uma aprovaçãozinha e fala assim, nossa, que dificuldade. Não tá tão difícil assim. Não tá tão difícil assim. Não tá. O problema é que a gente dá muito valor para porque as pessoas pensam. Então, quando você entende o valor da mensagem, já não faz tanto sentido as críticas. Você aceita com... Que é o temor dos homens, né? Você aceita até com certo... Não orgulho, mas um obrigado, Senhor. Esse posicionamento de família lá, ele gera... Eu acho que a gente... Pelo menos uma curiosidade muito grande, né? De caraca, tão jovens, 3 filhos, se amam... E a gente não chega pra bater nos outros, pelo contrário, a gente chega pra oferecer. Que lá no fundo, cara, o cara tá assim, mano, eu quero viver isso.
também. Eu acho que os frutos, eles falam muito mais do que qualquer coisa, né? As pessoas poderem ver o que vocês estão vendo, os frutos que vocês estão gerando, isso fala muito mais do que qualquer outra coisa. E isso é a longo prazo, né? Então, a gente às vezes tenta antecipar os frutos e aí a gente coloca os pés pelas mãos, assim, e fica todo enrolado, fala assim, agora, como é que eu saio dessa? Não, cara, é um processo, demora, não sei, 8 anos pra gerar frutos, né? E estranhamente, a gente tá no nosso 9º ano de conversão. E agora, olhando pro Joaquim, por exemplo, é o momento que a gente está começando a conseguir elaborar algum tipo de pensamento sobre aquilo que a gente tem vivido. Antes a gente só vivia, a gente vivia aquilo, a gente se jogava no Senhor, e agora a gente está se olhando e falando assim, não, mas acho que esse o caminho aqui assim, sabe? Mais maturidade, né? A gente tá conseguindo falar sobre o nosso caminho. Legal. Eu acho que vem muito respeito, assim. Eu acho que a gente... temos muitos amigos que não seguem a mesma linha que a gente, sabe? Que não creem nas mesmas coisas. Mas eu acho que é o respeito. Assim, a gente ama todos os nossos amigos e aqueles que chegam, né? Então, é uma alegria poder compartilhar daquilo que a gente vive. E não somos um casal perfeito, não somos uma família perfeita, não cremos num perfeccionismo. Temos os nossos dias ruins, difíceis, que olha e fala... Vou ter que respirar 3 vezes, não, mais 3, mais 3, mais 3, que você não quer estar perto, que vai um para um banheiro, o outro para a cozinha e pensa e tem aquele momento com o Senhor. Senhor, eu não quero nem pedir perdão, mas o Senhor, Ele te capacita até nisso. Então, assim, eu acho que esse respeito, esse amor que o Senhor derrama sobre nós, é o que a gente tem que derramar. Eu acho que a gente não tem essa noção do impacto. Sabe? Eu acho que o mundo que a gente vive hoje é muito descartável. Sim. Eu não aceito que você... então eu não quero mais essa amizade. Total. E só puxando esse gancho rapidinho, porque assim, aqui são 3 testemunhos muito diferentes, assim, eu tô juntando vocês dois. Sim. Uma só carne. Uma só carne, de artes e entretenimento. Eu falando por mim, assim, eu tenho um testemunho até parecido com o da Mari, porque eu sempre fui da igreja, sempre me vi cristã, porque minha mãe é cristã e eu ia nos cultos, mas eu vivia no mundo. Então não tinha raiz, eu não tinha relacionamento com o Senhor suficiente pra me posicionar. Eu nem entendia direito muitas coisas, eu não conseguia me posicionar. Então eu vivia aquilo que todo mundo vivia, mas eu dizia que eu era evangélica, entendeu? Mas eu dizia que eu era cristã. Mas eu vivia, eu ia pra festa, eu bebia, eu fazia tudo que todo mundo fazia. Mas eu acho que o senhor... Mas uma pergunta agora, talvez pra quem esteja nos escutando. Você acha que o senhor te enxergava como evangélica? Eu acho que ele me enxergava como filha, mas naquela época eu não como cristã de fato, porque eu não vivia. Entendeu? Eu não vivia, eu tava completamente desviada. Assim, eu tinha... Jó pra mim é completamente... É o testemunho da minha vida, assim. Antes, eu conhecia o Senhor de ouvir falar. Mas agora eu conheço Ele com os meus próprios olhos. Porque antes eu ouvia o Senhor, eu ouvia minha mãe falar de Deus. E eu via que as pessoas ao meu redor, até de arte e entretenimento, já tinham ouvido falar de Jesus. Já conheciam o Evangelho. Mas elas precisavam ver pessoas que viviam o Evangelho. Que se posicionava. E eu não tinha raiz suficiente. Eu tinha até medo das pessoas. Assim, o que vão pensar de mim, né? Porque eu não tinha raiz suficiente de me posicionar nesse lugar. Mas uma coisa que eu percebi nesses anos, antes de me converter mesmo, é que as pessoas, elas conhecem Jesus. Elas já até frequentaram igrejas evangélicas, já ouvi atores falando sobre isso. Mas elas não conhecem pessoas que vivem de fato o reino, que se posicionam como filhos mesmo, sabe? Que geram frutos. E assim, a minha pergunta pra vocês é como que é pra vocês se posicionarem nesse lugar, sabe? Nesse meio. Porque hoje vocês são pessoas maduras em Cristo, vocês são pessoas que já viveram muitos processos, que já passaram por muitas coisas, com Deus mesmo, assim, de obediência e de renúncia. Eu vejo isso na vida de vocês. Mas como que é pra vocês se posicionarem nesse lugar, assim, sabe? Nesse meio que às vezes é difícil, assim. Eu penso que é menos preocupação com o meio e mais com as pessoas que estão ali, assim. O Senhor nos leva a lugares onde talvez o pastor não possa entrar. Então, assim, o que a gente vai fazer com isso?
O meu pastor fala muito isso, fala, Fih, Seu bom mordomo dessa influência. como é que você vai se relacionar? Então, assim, é oferecer a graça que nos alcançou. Muito bom. Todo mundo tá carente, essa é a realidade. Todo mundo tem sede de Deus. Todo mundo. Então, a diferença é como será apresentado esse Deus. Porque, às vezes, quando a gente vai pela religião, é um soco no rosto, assim. E aí a pessoa toma um susto e se afasta, sai correndo. Acho que ninguém quer tomar um soco no rosto, né? Então, assim, Eu não quero mesmo, não. Tá bom? Se ficou parecendo que eu quero, eu não quero mesmo, não. Não gosto, tá tudo certo. Valeu, obrigado. Meu limite, tem um limite aqui, né? Histórias vêm à mente. Boom. Mas eu acho que quando você oferece o reino que não é deste mundo, a pessoa fala, mas a gente vive nesse lugar, só que é como se o crente vivesse em outra esfera. É outra existência. A gente literalmente não faz parte desse mundo. A gente tá transitando por aqui. Sabe o que eu sinto enquanto você tava falando? Assim, me veio muito isso à mente, porque sempre foi muito forte pra mim. Eu acho que aqueles que têm pessoas que vão à igreja, por exemplo, a mãe, o pai, que te levam, a gente fica muito, às vezes, incapacitado de viver a nossa experiência. Assim, eu cresci e tudo que me perguntavam como cristã, quando eu ainda não caminhava com Cristo, era, não, minha mãe, ela tem uma oração. Cara, libertou o meu irmão daquilo, fez não sei o quê, fez isso na minha vida. Testemunho atrás de testemunho. Só que a gente precisa viver. Então, assim, quando a gente vai na igreja, é maravilhoso, a gente sai preenchido. Mas a gente sai preenchido quando a gente tem uma caminhada com o Senhor. Quando a gente tá ali porque a gente foi, porque alguém nos chamou e aquilo já virou rotina, o que o pastor tá falando é uma intimidade dele com o Senhor. E a sua? É como se eu virasse pra você e falasse assim, cara, o Fih é muito legal. Nossa, o Felipe é um marido incrível. Você vai conhecer o Fih através daquilo que eu te falo. Do mesmo jeito, se eu falar mal dele, você vai conhecer o Felipe através do que eu te falo. É diferente de você se conectar com ele. Sim. E aí você vai olhar e vai falar, caraca, eu tenho esse olhar que é o relacionamento, né? Intimidade então, é intransferível. Então, né? assim, quando eu comecei a caminhar com o Senhor, eu falei, eu já não preciso usar a bagagem da minha mãe. Eu tenho a minha bagagem. E eu acho que essa é a diferença, porque muitas vezes a gente que cresceu num lar cristão, a gente se afasta e fala, não, mas eu já fui cristã e isso não é pra mim. Você não experimentou a sua caminhada com Deus, sabe? Você experimentou daquilo que... Sabe aquilo que transborda e você pega uma gotinha assim? Mas é da sua mãe e a sua experiência. Você não conheceu ele de fato, Sim. né? Eu acho que tem uma coisa aí que é muito legal que vocês estão falando também, que a gente, como todos aqui, tem filhos, né? Vocês três... Bro, você fica à vontade pra falar. A gente tem 2 menininhas e mais um baby chegando. Tá a caminho. Quando é que solta esse hangout aqui? 10 de abril. Então não vai ter nascido ainda, vai nascer depois. Tá bom? Depois desse hangout vai nascer o nosso terceiro filho. Mas uma coisa que eu tenho visto, assim, a gente vai ensinar a palavra, vai ensinar princípios, doutrinas, mas desde pequeno, vai ter vida com Deus. Vai experimentar Deus. Papai, nas pequenas coisas, sabe? A Constância veio esses dias e falou assim, ela ama Disney, né? A Constância é nossa filha de 4 anos. Ela ama Disney. Eu não sei porque ela ama tanto a Disney, mas ela ama a Disney. Nunca foi, eu também amo a Disney. Eu quero ir pra Disney. Eu falei, filha, começa a orar agora e pede pro Senhor, pede pro papai do céu pra gente ir pra Disney como família, vai. E ela, vai. Começa assim. Papai, eu quero experimentar isso aqui, papai. Bom, aí esses dias ela chegou assim, pai, eu sonhei. Sonhei que a gente tava... ela começou a descrever como se fosse a Disney, assim. Eu falei, tá bom, amém, eu creio que que vai acontecer, eu creio. Então eu tô dando um exemplo que é assim, tipo, vai experimentando Deus, vai tendo vida com Deus, vai se relacionando com o Senhor, vai... Eu oro toda noite pra ela, assim, Espírito Santo, que ela tenha sonhos contigo agora. Jesus também. Vem, tenha sonhos para elas começarem a ter vida com Deus, sabe? Não só doutrina, não só porque é muito poderoso, né? Aquela coisa de você, princípios. A nossa vida, né? Bom pensar princípios, viver com princípios,
viver uma vida de buscar cada vez mais sensibilidade à voz do Espírito, mais fé, mais responsabilidade. É esse combo, assim, né? Que você tem que viver esse negócio aqui. Então, se nesse equilíbrio, se a gente pega muito, é muito responsável, talvez a gente não tá dando muito espaço pra fé. Mas se é muito fé, a gente também tem que cuidar que tem filhos aqui. Vamos lá. Bom, entendeu o que eu tô falando? Sim. O justo vive pela fé, tá, gente? Não é isso que eu tô falando. Mas assim, é um lugar da atenção que a gente Claro. tem que viver. Os princípios, você ter de aprender a ter a voz do Espírito. Então, eu acho que é o lance de, desde já, da criação dos nossos filhos, você tem as suas responsabilidades. Você tem que agradar a Deus com fé, viver uma vida com fé. Você tem que aprender os princípios e você tem que aprender a ouvir a voz do Espírito. Sim. Então, esse lugar, assim, constante de proporcionar um ambiente para ele tentar. Para ele buscar acredito isso. também que é pontuar o mover do Senhor na vida deles. Esses dias, o Joaquim passou por uma situação que o Dindo dele se mudou e ele era muito apegado ao Dindo. Ele teve uma crise de choro, né, amor? E um dos Dindos, né? E 2 dias depois, um tio dele virou e chamou ele pra fazer a mesma programação que o Dindo fazia. E ele falou, mãe, olha isso. Que ele achou que não ia ter mais ninguém pra fazer. E aí, quando surgiu, eu falei, filho, como Deus é bom. Você viu como Deus é cuidadoso? Como Deus é incrível. Sim, mostrar os marcos da geração de Deus. E eles foram, enfim, eles saíram e aí ele é casado com a minha prima. E minha prima depois ela chegou pra mim e falou assim, nossa, o Joaquim na hora falou assim, olha, tio, olha como Deus é cuidadoso. Meu Dindo foi e aí você veio e me chamou pra fazer a mesma coisa. Olha como Deus é legal comigo. E então é pontuar também, porque às vezes eles não têm esse discernimento. Né? Eles não têm essa sensibilidade. Então é a gente mostrar ensinar, também. né? Olha que como Deus Olha que cuida, Deus tá agindo aqui. como Deus faz. Olha isso. E para eles também irem tendo essa sensibilidade de ter esse olhar espiritual. Sim. Muito bom. Eu quero voltar só uma coisinha aqui, desculpa, tá? Porque eu sei que a Bruxa quer falar mais uma parada. Mas é que que teve uma frase sua, Mari, que você falou assim, Senhor, me ajuda a permanecer. Depois a gente estava falando sobre os frutos. E uma vez eu ouvi isso e é muito verdade, né? A árvore, ela não se esforça para dar fruto. Não. Né? Mas o que ela faz? Ela permanece. Sim. Né? Ela tá com raízes. Uma vez que você estabelecer, permanecer. E o fruto vai acontecer no tempo devido. Eu vejo isso muito e eu acredito que vocês estão vivendo isso. Bruna, a gente vive e você deve estar vivendo isso. E se não tá, permaneça. Amém. Porque hoje, amigos, talvez que não estão compreendendo a tua decisão de vida, daqui a 8, 10 anos, são os mesmos amigos que hoje podem estar falando assim, mano, o Felipe enlouqueceu. Daqui a 8, 10 anos, eles vão falar assim, velho, como é que eu construo minha família? Eu tô com uma situação com meu filho, como é que faz isso? Me ajuda nisso aqui. Porque eles estão vendo permanecer, resiliência, processo, abraço, construção que está acontecendo genuína, sabe? Então, hoje pode ser que o pessoal pode até rir de você, pode fazer isso, aquilo, mas meu irmão, daqui a 10 anos, 20 anos, o fruto vai dizer, o fruto vai falar e essas pessoas vão ter que voltar, acontece, e você vai estar disponível para recebê-los, não é? Uma coisa que eu vivenciei e que tá aqui dentro de mim para falar eu tinha uma questão muito forte na minha vida com uma pessoa e era uma pessoa muito próxima e eu comecei a questionar o Senhor. Eu falei, Senhor, por quê? Por que é assim, sabe? Por que me causa uma aversão, um afastamento, uma coisa assim? E o Senhor falou assim, você tem o Espírito Santo. Então você tem algo diferente para dar, não por você, mas porque eu estou com você. Sim. Então, às vezes, a gente olha para uma pessoa que a gente não tem tanta empatia ou que não tem tanta facilidade de viver. E o que a gente tem feito por aquele relacionamento? Assim, às vezes, mãe, pai, tio, aquelas pessoas, assim, eu sempre escutei muito, nossa, você é uma bênção na minha vida, a sua voz me acalma no Instagram, e aí aquilo, a minha voz em casa era grito, eu falava, fulana, as crianças chegavam a parar de respirar, e será que eu era tudo que eu era dentro da minha casa? Forte. Muito bom. Sabe, então a gente precisa ser, assim, o melhor do Espírito Santo
dentro da nossa casa. Não adianta eu ser muito legal pra Bruno e não ser pra Fih. Que sentido faz a minha vida? Então, assim, a gente precisa começar a experimentar os frutos do Senhor dentro da nossa casa, sabe? É uma bênção a gente estar na igreja, é uma bênção a gente estar louvando, é uma bênção a gente servir, é uma bênção a gente estar com o corpo, mas e dentro da nossa casa, sabe? Que é o nosso primeiro ministério, a sua mãe, honrar pai e mãe, o seu marido, os seus irmãos. Cadê? Então... Assim, eu sinto muito se você tá passando por alguma coisa assim, essa dificuldade, ora, sabe? Entrega ao Senhor, você tem algo diferente pra dar, você tem um relacionamento com Deus. Então, assim, traz isso pros seus relacionamentos dentro da sua casa. Muito bom. Isso. Muito bom. Ô, Fih, muito bom. Agora, com certeza aqui tem aspirantes à atuação, cristãos, pessoas que têm um sonho de serem sal, né, lá na esfera da arte e entretenimento. Qual o conselho que você dá para um jovem, uma jovem que tem essa vontade? Como a Mari falou, assim, entregue o seu caminho ao Senhor e Ele endireitará todas as suas veredas. E peça a criatividade do céu, assim, porque o mais do mesmo já tem muito. Mas a gente está falando sobre isso. Tem algo acontecendo nessa esfera das artes e da cultura. Então, se una. Eu acho que talvez seja isso. Se una a pessoas com o mesmo propósito e objetivo. Porque você sozinho, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Corpo também, né? Então, assim, aciona mesmo. Aciona. É o que o Senhor tem feito comigo, assim. Eu sempre vivi... Na temporada passada, na estação passada, eu sempre estive sentado esperando as propostas e analisando o que estava chegando. E de repente o Senhor começou a tirar as coisas do meu redor para eu começar a me propor a chegar às pessoas e me conectar e derramar sobre as pessoas algumas ideias que eu tenho tido. Falar assim, o que você acha disso aqui? Você acha que é possível? Não, acho super possível. Então, assim... existe um espaço muito grande e carente, e se a gente pensar como corpo, todos nós queremos consumir coisas que, como família, a gente tem feito isso. Como família, a gente tem escolhido o que a gente vai consumir, até pra gente poder debater e não ser só um entretenimento, mas ser algum ensinamento também. Então existe essa carência do corpo de Cristo para consumir conteúdo gerado pelo próprio corpo, que é onde a gente está agora. Nós estamos como agentes de cultura e de artes para o corpo. Então, assim, a nossa arte, ela deve ter um objetivo. Qual é o objetivo? Gerar vida, gerar transformação, ser sal, ser luz, apontar o caminho. Que seja no detalhe, assim, não precisa às vezes ser escrachado, não. São só os valores. Se você passa os valores, quem está consumindo já fala, interessante, legal. Qual que é a mensagem central? Vou levar isso pra minha vida. E aí, aos pouquinhos, a gente vai disseminando o reino, mesmo sem as pessoas perceberem. Acho que o posicionamento é aliança, né, com Cristo. Eu acho que, enquanto o Fih falava, assim, quando a gente entendeu a nossa aliança com o Senhor, o nosso posicionamento com as pessoas mudou completamente. E as pessoas, elas olham e falam, tem um posicionamento diferente. Tem assim, tá aqui, tá na equipe, tem educação, mas tem de firmar ainda mais a sua aliança com Cristo, né? E ser proativo. Pro jovem, cara, não espera. Vai, seja proativo, executa, mas ao mesmo tempo vai mergulhar na presença de Deus, vai ser cheio de Deus, vai buscar mais do Senhor, vai firmar mais. Primeiro você tem que crer que o Senhor que derramou sobre a sua vida um talento, né? Assim, derramou, com exatamente. Certeza, derramou. Então, assim, eu creio. Ter a consciência, né? Eu sempre quis ser jogador de futebol. E ser agradecido por isso. Sempre quis ser jogador de futebol. Sempre quis. Meu sonho era ser jogador de futebol. É verdade. E aí, quando eu fui pras artes, eu falava, caramba, mas eu nem curto tanto assim, sabe? Não. Como que você chegou nesse lugar das artes? Artes ou futebol? Não, futebol eu era apaixonado. Foi assim, a Mari pegou essa transição. Na nossa caminhada, assim, tiveram vários momentos que o filme olhava e falava, e se
eu for treinador de criança. Tipo, que o Fih ama criança. E ele ama futebol. E a gente se olhava e falava, legal. E aí a gente começava e a gente falava, mas vamos orar, né? O Senhor te deu um talento. Uma dessas crises que eu tinha de largar tudo e abrir mão de tudo e morar no meio do mato, assim, não quero mais esse mundo. Eu falava, cara, vamos sair do país, vamos, sei lá, viver uma vida simples. E eu vou ser treinador de criança. E como que você chegou nesse lugar, Fih, de arte e entretenimento? Os meus irmãos já eram, né? Então, assim, eu aos 18 anos, eu jogava futebol ainda. E aí, eu fui convidado pela Bia Oliveira, que foi minha primeira professora de teatro. E o filho dela, que é o João, que é um grande irmão de caminhada, eles me convidaram para fazer uma leitura de um espetáculo do Domingos de Oliveira. Contos de Verão. E aí, na leitura, eu comecei Mas você gostava. Eu achava a gente super começou divertido. a se conhecer, o Fih tava ensaiando a peça. Então eu passei E 6 ele ia meses com o maior ensaiando. prazer, Você se assim, era uma conhece equipe desde os legal. 18 anos do Fih. Eu era jogador ainda. Aham. E aí eu passei 6 meses ensaiando e acordando 5 horas da manhã pra ir pra Nova Iguaçu, treinar e ensaiava, chegava meia-noite do ensaio exausto. Aí quando estreou o espetáculo... E eu tinha que me encaixar, assim, na vida. E aí quando estreou o espetáculo, eu cheguei pros meus pais na festa de estreia, assim, eu falei, aos 18 anos eu tô pendurando a minha chuteira, tô encerrando a minha carreira. E os dois começaram a chorar na minha frente. Choravam, porque eles sabiam tudo que já tinha aberto mão pra realizar meu sonho. E o quanto ele amava, Cara, maravilhoso. Tudo que ele faz, ele é bom. Impressionante, assim. Deus deu muitos dons e talentos sobre o meu marido. E, assim, ele é uma criatura que ele pôde... Viu, meu amor? Né? É isso aí, amor. Veja. Recebe. Não. LeBron. Te amo. Cara, mas eu acho que eu tinha um talento, assim, no futebol mesmo. Eu não vou dizer que eu era o melhor, não, mas eu tinha um jogo único, assim. Eu acho que... Jovem Messi. Não, aquele jogo você pequenininho, aquela filmagem é muito legal. Aquele gol que você faz... Eu sempre fui muito baixinho, né? Não que eu tenha crescido muito, mas eu era muito baixinho. Então, assim, eu destoava da galera. Só que eu jogava nos Estados Unidos nessa época. E meu pai era mestre de capoeira. Você morou um tempo nos Estados Unidos? Morei 10 anos nos Estados Unidos. Meu pai tem uma academia de capoeira até hoje nos Estados Unidos. Então, eu comecei o futebol nos Estados Unidos, só que o gringo, ele não tem a ginga. A gente tem a ginga. Então, assim... O molejo, eu super tinha, então encantava os gringos. Que é isso? Que é isso? É brasileiro, ginga, capoeira. Então, assim, eu tinha esse molejo, só que eu sempre falei com os meus pais, assim, eu quero ser jogador, mas eu quero ser jogador no Brasil. Eu não quero ser jogador aqui nos Estados Unidos. E aí, aos 14 anos, a gente volta, o Rodrigo já tentando a área artística. Deus tinha um propósito. Sem dúvida. O Eterno já tinha acontecido. Tudo isso aqui já aconteceu na esfera do Eterno. Então, assim, a gente volta... Um segundo. Ontem o Fih falava isso. A gente precisa perder o voo. E ele olhava pra mim e falava assim... Amor, a gente vai conseguir, porque isso já aconteceu, né, na esfera do Eterno. Só pra constar... Pelo amor de Deus! Pelo amor! A gente entrou no avião faltando 30 segundos pra fechar a porta, tá? Foi isso. Mas é sério, e ele super confiante, assim, que o Eterno é a fé, né? Já aconteceu. Já estamos lá, inclusive. A gente só não percebeu isso ainda. Tá vendo pela fé. Mas aí você veio... A gente voltou aos 14 anos. E aos 16 eu faço a oração de aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador, justamente porque eu tô em crise futebolística. Aos 16 anos. Aos 16. Porque assim, volto dos Estados Unidos pra jogar futebol, não passo nos testes e tá difícil, não sei mais o que fazer, o meu sonho de ser jogador e tal. Aí eu vou numa célula, que era chamada Igreja no Lar, de uma grande irmã nossa de caminhada até hoje. E de um pastor amado também. E ele me vê aos prantos, e aí ele fala, perfeito, o solo tá fértil. Filho, me dá a mão. Aí eu, já aos prantos, dei a mão pra ele e falou assim, me acompanha nessa oração. E eu fiz a oração de aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador, sem saber o que significava isso. Eu só fui entender isso aos 22, quando eu experimentei a graça e fui liberto do pecado, do juízo. Teve então, a revelação. Quando eu tive a revelação do Espírito Santo. Mas ali eu abri a porta pro Senhor guiar, cuidar da minha vida. Foi então que eu conheci a Mariana, que é lá de Niterói, assim, não tinha conexão nenhuma pra gente se conhecer, mas o Senhor quis que a gente se unisse.
Então, assim, ele preparou o caminho. E aí, voltando pro futebol. Aos 18, eu tava jogando, e aí quando eu estreiei o espetáculo, eu falei, tô me aposentando. E meu pai é atleta, né? Então, aos 12 anos, nos Estados Unidos, a gente tinha um sleepover na nossa casa. Às 9h30, 10 horas, meu pai sobe, tá na hora de dormir, que amanhã você tem jogo. E eu, mas um pouquinho, pai. Não. Atleta, disciplina, vai. E aí óbvio que eu não dormia, eu ficava no quarto assim, né? Não conseguia pregar o olho, mas eu obedecia e já estava entendendo sobre as disciplinas. Então, assim, desde muito jovem, quando eu falo que os meus pais prepararam o meu caráter, prepararam o meu coração para receber a palavra, são nesses detalhes, assim. Nós temos que ter disciplina com a palavra, com as disciplinas espirituais, com a oração, com a meditação. Com certeza isso te ajudou muito nessa Totalmente. Na tua rotina. Nós somos atletas como embaixadores, assim. Não é só, deixa rolar que na hora eu vejo acontece. Não. Ensina a criança no caminho que deve andar, né? Então, que é o que a gente às vezes fala com o Joaquim. Às vezes ele fala, ai, mas isso tá acontecendo. E a gente fala, tá orando? Aí ele, não. Então, vai ficar um pouco complicada essa caminhada. Porque é isso, tá com dificuldade de orar, vamos orar junto. Sim. Mas a gente tem isso com ele, sabe? No almoço, assim, a gente passou um momento agora maravilhoso no aniversário do Vicente, da Maria, a gente tava comemorando e a gente falou, a gente vai orar. Eu falei um pouco, falei, amor, você ora. E o Vicente olhou e falou, eu quero orar. O Vicente tem 4 anos. Tava celebrando 4 anos. E tinha muita gente. Então, e ele galera orou. Assim, ele agradeceu todo mundo que tava ali. Ele falou o quanto ele amava. E é isso. É você ir dando ensinando, suporte, né? Sim. Mas aí voltando, então, aí aos 18 eu encerro minha carreira como jogador. E aí eu fiquei quase depressivo, né? Porque era minha grande paixão ser jogador. E eu ele creio... chegou em casa chorando muito. Eu tava Nossa, lá. Foi doído. E aí o Senhor começou a me preparar, eu rodei o Brasil com esse espetáculo, a gente fez 7 temporadas, assim, E era um espetáculo muito legal. Era uma comédia romântica... Bem adolescente, assim. 4 atores só, então a gente conseguia, tinha uma estrutura possível de viagem. E aí, com a Mari, eu passei por um filme aqui em São Paulo, e eu morei 4 meses na Vila Madalena, com 19 anos. Aí começou a ficar muito difícil, crazy, nosso relacionamento. muito crazy. Começou a ficar complicado. Nossa, eu voltava pra casa e minha mãe, quem é você? Tem uma coisa errada com você. Eu voltava carregado, viu? A gente se separou. Voltava carregado. E aí depois... Sim. E aí, aos 20 a gente se une e aí a Mari engravida. Aos 21 a gente tem o Joaquim na maternidade. Eu recebo a ligação do produtor da Malhação me convidando para fazer parte da próxima temporada, e Mari dormindo com o Joaquim dormindo e eu na maternidade. Dia Foi a primeira ligação. Assim, Joaquim seguinte. nasceu de noite e tinham, sei lá, 60 pessoas. E aí, no dia seguinte, ligaram e a gente achou que era ou a mãe ou tia pra subir pro quarto. E não era. Era esse convite. E a gente sempre brinca que o Joaquim, ele veio com pão debaixo do braço. Literalmente, com eu pão. lembro de você contando essa história, assim, nas primeiras aulas que a gente teve com a Beta, a preparadora da Malhação, assim, nos primeiros dias, nos primeiros encontros, todo mundo se conhecendo. Eu fui, caraca, eu vou ser pai, Você tinha acabado de receber a notícia, né? Tipo, você tava na maternidade, você recebeu a notícia e você contando que, tipo, era tudo muito novo, assim. Muito eu novo. lembro muito dessa memória, assim, muito legal. Então, assim, tudo muito novo. Iniciando o processo de casamento, paternidade, assim, tudo aconteceu de uma vez só. É difícil. Um ano bem complicado, assim, foi intenso. Mas aí, antes de conhecer o Senhor, eu julgava muito. Eu não conseguia me assistir em cena, por exemplo. Eu tinha muito julgamento. Porque eu acho que era até um plano do inimigo, assim, de tentar vetar, sabe? E aí, quando eu me converto e eu recebo do Senhor, assim, eu acho que o Senhor me deu um talento. Reconhecer, né, aquilo que o Senhor... vários e você é maravilhoso em todos eles. Mas é real, eu não tô brincando, é real. Tipo, a gente vai fazer uma aula experimental de tênis. Aí eu chego, Ele tipo... quebra tudo, não, Nadal. aí eu chego, tipo assim... Eu chego pronta... Né? Felipe vai com a bermuda, tipo, que ele vai pra praia, com uma blusa meio rasgada e aquele tal. tênis rainha. E aí eu vou como? Com uniforme de tenista. Chego preparada. Temática. Entendeu? E aí o Fih pega todas as bolas e eu não consigo acertar uma. É desesperador. E aí o professor fala, você jogava? E aí aquela bênção do Espírito Santo, você fala, Senhor...
aleluia por isso. Aleluia. E é Meu marido assim, é tão talentoso. incrível. Mas aí eu comecei a perceber que a humildade não é você reconhecer que você recebeu um talento. Quer dizer, a humildade não é você... Deixa eu tentar formular isso direito. A humildade é você reconhecer que você recebeu um talento e que esse talento não foi mérito. O que você vai fazer com esse talento, aí é responsabilidade tua. Mas se foi derramado sobre a tua vida um talento de escrever, de dirigir, de atuar, receba, saiba que não foi mérito seu e tenha responsabilidade com o talento que lhe foi dado. De multiplicar, né? É, exatamente. Então, isso assim, aí, frutifica isso. desde que eu entendi isso, ficou mais leve pra mim. Assim, eu consegui me derramar mais sobre os estudos e passou a ser mais divertido. Muito bom. Porque antes tinha uma cobrança, tipo, não sou eu. Aí eu falei assim, não. É honrar o dom que Deus Não te deu, sou né? eu. Não sou eu. É o Senhor que me deu. Então o que eu tenho que fazer com isso? E aí começou a ficar super divertido. Essa última novela que eu fiz, a gente, assim, gargalhava. Eu falava, amor, me ajuda aqui a passar esse texto, então lê comigo. Cara, tinha horas que eu tinha que parar porque eu ria tanto. Porque eu senti que era o Senhor me dando liberdade criativa pra me divertir com aquilo que Ele me deu. E eu Legal. acho que uma coisa muito legal também, que no início da nossa... Antes da gente Muito se bom isso, converter, muito o trabalho do Fih era o trabalho do Fih. E não era uma coisa que se misturava muito, né? E hoje, assim, tudo nosso, Tudo. né? Então, assim, por exemplo, ele precisa passar uma cena. Cara, a gente passa, às vezes a gente fica horas passando cena. E eu tentando ser uma boa atriz para ele dar a fala dele de uma forma boa. E é muito legal isso, a gente se diverte. E quando ele volta, eu falo, como é que foi aquela cena? Ele, amor, você não tá entendendo. Foi muito boa, não sei o quê. E aí você vê o detalhe. E uma coisa que a gente faz sempre... quando ele vai trabalhar ou quando eu vou, é consagrar a vida um do outro. Assim, quando a gente não faz, às vezes eu ligo, né, amor? Amor, não orei por você, não sei o quê. Então cara, ele tá indo. Amém. Sim, por isso. Os dois estão lá, né? Amém. Exato. Por isso. Então, Muito assim, bom. Senhor, a gente consagra a nossa vida, sabe? Usa, dê criatividade, dê alegria. Muito bom. Mostra hoje o que o Senhor deseja pra esse dia. Muito bom. Sabe? O que o Senhor tem pra fazer ali. Amém. E Mari, puxando esse gancho, assim, que tem uma coisa que tá na minha cabeça aqui, já desde a metade da conversa até aqui, eu preciso trazer isso, porque eu creio que isso é do Senhor mesmo, assim. A gente falou sobre as mulheres, né? Você trouxe das mulheres, que existem muitas mulheres hoje se culpando por estarem dentro de casa, e eu vejo muita assunção na sua vida, assim. Todas nós fomos chamadas pra casar, pra ter família e pra ser suporte, né, pros nossos maridos, assim, submissão, que é o que a palavra diz. Mas eu vejo isso muito, uma graça muito forte sobre isso na sua vida, assim, sabe? De esse empoderamento, mas não o empoderamento que o mundo fala, mas o empoderamento através do Espírito Santo. Sim. Eu vejo você uma mulher muito empoderada na esfera da família, assim, no casamento de vocês. Você traz muito isso também pras redes sociais e pra todo mundo que te acompanha. Mas eu sinto muito forte, assim, até por aquilo que a gente trouxe mais cedo, de que existem mulheres nessa situação, talvez presa com um pensamento mentiroso, assim, né? Do inimigo mesmo, que ele traz pra trazer confusão, de você declarar isso sobre Amém. a vida dessas mulheres. Porque daqui a pouco a gente tá chegando... caminhando pro fim, mas mesmo antes da gente terminar, sabe? De você declarar isso sobre a vida dessas mulheres pra ter uma mudança mesmo de mentalidade, sabe? Vamos. Por favor. Eu queria declarar sobre a sua vida que o Senhor possa te libertar, possa te tirar qualquer aprisionamento que o inimigo tem derramado sobre a sua vida, qualquer dardo inflamado, que você possa ser liberta, que possa cair por terra agora em nome de Jesus sobre a sua vida. Eu declaro cura, eu declaro alegria sobre Amém. servir a sua casa, sobre Amém. essa missão tão linda que o Senhor derramou e que Ele faz através de você. Que bênção você poder transbordar no seu lar e nas pequenas coisas, em alegria. Então eu declaro isso sobre a sua vida, que você seja uma mulher grata, com esse dom de criar, de estar tudo no lugar na sua casa, de permanecer limpo, de estar tudo em ordem. Eu declaro isso sobre a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 E quando você Yes. tava falando, eu vi muito isso, assim, quando o Fih tava falando, que Deus me deu um dom, e aí eu falei assim, né, internamente, o meu dom, acho que é ser mãe. O dom. E O assim, dom. erro muito nisso, sem sombra de dúvida, mas pra gente também não, eu acho que, eu lembro uma vez que teve uma conferência na igreja e a pregação era: qual é o seu propósito? E naquela época eu não tinha nítido o meu propósito e aquilo me angustiou demais. E mais pra frente, numa leitura com o Senhor, Ele falou: o seu propósito
é espalhar o reino do Senhor aonde você estiver. E às vezes a gente perde isso. Esses dias eu tava vendo um vídeo de uma mulher que falou: se os meus filhos forem para a melhor faculdade do mundo, mas não estiverem no caminho do Senhor, eu não fiz a coisa certa. E às vezes a gente quer tá na rede social, a gente quer tá na novela, a gente quer tá não sei aonde, a gente quer tá numa empresa, e dentro da nossa casa a gente perde esse mover, essa alegria de estar sobre a mesma missão e de falar: vamos junto, estamos aqui. E do Fih poder agora, por exemplo, vir trabalhar em São Paulo, assim como foi Estãozinho e Chororó, e saber que, cara, a gente vai estar bem, a gente vai sentir saudade, a gente vai sentir muito, mas a gente vai estar ali, alicerçado no Senhor. E, Senhor, a gente sabe que o Senhor nos capacitou a viver isso. Então, assim, o Senhor já tem trabalhado isso em mim de, cara, aproveita esse momento com seus filhos, sabe? Aproveita pra ser uma mãe que, pô, tá junto, que sofre, que o filho não tá, mas que tá junto, vamos se alegrar de servir dentro da nossa casa. É nossa responsabilidade discipular os nossos filhos, né? E quando você estava falando, eu lembrei de Maria. O chamado de Maria foi discipular os filhos dela, né? Ela teve a graça de ter o Senhor Jesus Cristo, né? De dar a luz ao Senhor Jesus Cristo. Mas o chamado dela foi ser mãe. Mãe, discipular os filhos dela e os frutos que existem até hoje, né? Através disso. Sim. E às vezes a gente vai cansar. Eu falo muito isso pro Joaquim. Às vezes o Joaquim fala: eu não quero ir pra escola. Eu falei: eu também não quero lavar louça, nem lavar roupa, e nem pendurar, e nem guardar, e nem... Mas tem uma coisa que eu tava falando que eu quero só pontuar, que é: o dom o Senhor te deu, agora o que você vai fazer com ele é boa mordomia, né? Não é porque você recebeu um dom, você pode ser tão talentoso quanto o Fih, no futebol, ou na atuação, ou no tênis, ou no vôlei. A esposa acha muito difícil, mas existe uma necessidade de você honrar o dom que o Senhor te deu, né? Todo dom perfeito vem do Pai das Luzes. O Senhor entregue, o dom é irrevogável, ele não vai tirar, mas a aplicação depende de você. Amém. O quanto você vai, se dedica, estuda. Aqui eles estão falando quantas horas, né, a gente passa batendo o texto. O que é isso? É aplicação ao dom, honrando aquilo que o Senhor te entregou, honrando aquilo que o Senhor te confiou, para você fazer diferença, beleza? Não seja um usurpador do dom de Deus, né? Não vai lá e não rouba do dom de Deus. Cara, maximiza, potencializa. O Senhor te entregou algo na esfera da arte e entretenimento, vai estudar, vai fazer curso de atuação, de roteiro, de direção. Se aplica ao dom, não fica só na tua bolha achando que tudo vai cair do céu. Não, o Senhor já te deu algo. Agora tá na hora de você aplicar ao dom para maximizar o que o Senhor te entregou. E isso é muito legal de não ter, de não ter desculpa. Porque enquanto você falava assim, volta e meia, a gente passa o texto num caos. Num caos, assim. As crianças, às vezes o Fih fica decorando o texto e eu falo: Senhor, capacidade real você deu pra ele. Porque assim, caraca, tá um caos em casa e ele tá ali, então ele não usa isso como desculpa de não conseguir. Sim. Sabe? Tá ali, às vezes a gente é interrompido 20 vezes pela criança. Um quer fazer, um tá no banheiro, um não sei o quê, um quer tomar um iogurte, e ele não deixa de fazer e de honrar o Senhor com aquilo que o Senhor deu pra ele. Amém. Bom, a gente tá chegando aqui no nosso final, nosso encerramento. A gente vai fazer perguntas rapidinhas aqui. Vai ser papum. É papum, tá bom? Vocês vão responder vou me concentrar e vão dar pra o ser porquê, papum. tá bom? Mas antes disso, só pra avisar você aí, se você já participou de alguma Dunamis Conference, você não pode ficar de fora agora. Yes. Dunamis Con, neste ano, 2024, vai ser ainda mais incrível. Obviamente, a gente tá com muita expectativa naquilo que o Senhor vai fazer nesses dias incríveis. Então, cara, link tá na bio, garanta seu ingresso. Agora mesmo a gente soltou aí uma produção, é uma promoção? É uma venda liberada. Então, produção, é uma venda, já está liberada. É exatamente, Dunamis Con 2024, no link aqui, eu tô fazendo assim, na verdade, na descrição. Aqui, tudo bem, pessoal? Tô aprendendo tecnologia, muito legal. Descrição e no link da bio do Instagram do Dunamis Movement. Agora vamos sim pro nosso quadro, é papum, tá bom? Papum. Vamos lá, é uma brincadeirinha, tá bom? A gente entendeu que é papum. Fih e Mário, responde. Se você fosse um animal, qual você seria e por quê? Leão? Leão? Por quê? Eu não sei, me veio a mente agora. Mas vai por quê? Por quê?
Porque... Não é papum, pelo amor. Eu não sei. Falou 20 vezes papum. Vamos lá, Eu seria uma leão pra ser esposa do leão. Perfeito. Tá bom, vamos lá. Comida preferida? Estrogonofe. Comida preferida? Hambúrguer. Apelido de infância? Fi. Mari. É? Não sei, qual? Marianinha. Não, ninguém me chama de Marianinha. Quem me chama de Marianinha? Eu não sei, acho que tem uma história que você... Não, porque tinha uma vizinha que me chamava Bariadinha. Era assim, mas não ficou. Era só a pessoa feio e foi embora. E ela foi embora com o apelido, entendeu? Porque não ficou. Então... Maravilha, vamos lá. Melhor lembrança da infância? Comer manga na árvore. Eu não tenho, porque o fio não tava na minha infância. Caraca! E agora um pote de mel foi virado aqui. Que bonitinho. Então, se você não fosse ator, você seria... Jogador. Se você não fosse jogador, você seria... Acabaram as opções. Tenista. Não, pastor. Mari. Pastor. Uau. Pastor. Aleluia, mas pastor você é, né, amor? Não, mas a gente... Acho que todos nós exercemos um ministério, não é camuflado, mas assim, é quase invisível, né? Mas eu olho pro ministério do pastor, assim, Chamado, é um né? chamado e eu fico admirado com toda a dedicação, assim. Verdade, é lindo. Tudo que ele derrama sobre o povo de Deus, assim, o alimento, cuidar do rebanho, cuidado com a igreja do Senhor. Então é algo que chama muito minha atenção, muito. Legal. Demais. Eu, mulher de ator, mulher de jogador e mulher de pastor. Preciso acompanhar, gente. Pastora. Eu tô sempre ali, ó. Papum. Entendeu? Gente, foi uma alegria imensa estar com vocês aqui. De verdade, a gente tem certeza que vai edificar muitas e muitas vidas jovens, impulsionar destinos aqui. Antes de a gente encerrar, a gente quer mais uma vez honrar a vida de vocês. Parabéns por aquilo que vocês têm. Como eu falei aqui, de bons mordomos, né? Não foi ninguém apontou uma arma pra vocês. Não. Vocês estão aqui fazendo de coração aquilo que o Senhor confiou a vocês. Vocês estão dando o melhor de vocês. Então, é uma honra estar com vocês aqui. Muito obrigado mesmo. Sim. A gente que agradece, é sempre muito bom servir ao Senhor. E como eu falei, eu acho que aqui a gente sai assim, com mais fé, querendo mais do Senhor, aquilo que Ele tem para fazer. Então, que as pessoas sintam isso e que queiram mais, depois desse nosso papo, que queiram mais de Deus, sabe? Amém. Mais de experiência, mais do sobrenatural, mais fé, mais mergulhar, assim, nadar e, como a Maria fala às vezes, mãe, olha, e aquela cambalhota debaixo d'água, assim, e poder viver isso no Senhor. Amém. Posso pedir, Fih, para você fazer uma oração pra gente encerrar? Por favor. Então você pode olhar aqui pra tua câmera e faz uma oração. Tá. Eu posso olhar de olho fechado? Tô brincando. Pai amado, a gente com muita alegria entra na tua presença através da oração, sabendo que a tua presença nunca se apartou da gente, Senhor. Obrigado porque a gente consegue perceber o teu cuidado com a nossa vida. Obrigado porque a tua presença nos constrange e não nos humilha, Senhor. A tua presença nos fortalece e nos transforma naquilo que o Senhor deseja que a gente seja, Pai. Amém. Que esse episódio possa tocar os corações dos ouvintes, que essa semente possa ser semeada em solo fértil e que produza muito fruto, Senhor. Amém. Que o teu Espírito Santo alcance as pessoas que estão sedentas e que o Senhor use essas pessoas que escutaram esse papo para alcançar mais vidas ainda, Senhor. No teu santo nome te louvamos agradecidos por tudo que o Senhor já fez e continua fazendo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, galera. Por favor, inscrevam-se no canal, compartilhe esse vídeo, manda pra geral, pra edificar mesmo vidas. Esse é o nosso intuito aqui, esse é o nosso propósito. Foi uma alegria estar com vocês mais uma vez e até o próximo. Até o próximo Dunamis Hangout. Valeu. Tchau, gente. Tchau.